11h57, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda, bom dia. E a gente começa atualizando os casos da Covid no nosso país, estado de São Paulo e depois no município de Campinas. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, são 11.519.609 casos da Covid-19 no país. O Brasil soma 279.286 óbitos. No estado de São Paulo, 2.208.242 casos da doença, com 64.223 óbitos. Na região metropolitana, que compreende 20 municípios, nós somamos até esta segunda-feira 186.342 casos confirmados. Campinas, 74.715 casos confirmados da doença e na sequência aparecem Indaiatuba com 15.846, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba e depois cidades com menos de 5.000 casos. Vinhedo, nós temos Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e as únicas cidades com menos de 1.000 casos da Covid-19, Olambra e Morungaba. Em relação aos casos, na cidade de Campinas, 803 é a última atualização realizada pela Prefeitura de Campinas. 803 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando por todos os bairros da nossa cidade. Sim, e quando a gente fala em óbitos na região metropolitana de Campinas, são 4.732 mortes confirmadas pela Covid-19. E, infelizmente, nós aí avançamos as 2.000 mortes na cidade de Campinas até esta segunda-feira, 2.018 mortes devido à Covid-19. Sumaré tem 415 óbitos, Indaiatuba 382, Americana 310, Santa Bárbara do Oeste 304, Valinhos 291, Hortolândia 289, Paulínia 119. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Itatiba, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra continua com 8 óbitos, que é a única da RMC com menos de 10 óbitos. E quando a gente fala dos óbitos aqui, dessa escala de mais de 2.000 óbitos, Campinas confirmou mais 21 mortes nesta última atualização, né? Sim. São óbitos que aconteceram aí desde o dia 8 de março até o último dia que foi a atualização do dia 13 de março, Gabriel, 21 óbitos. E chama a atenção a faixa etária, né? Provando que muito provavelmente esta nova cepa já está circulando por Campinas, porque a letalidade era maior nas pessoas acima de 70 e 80 anos. E chama a atenção, olha só, homem de 42 anos, um outro homem de 30 anos, um homem de 27 anos, uma mulher de 34 anos. Depois a gente tem faixa etária aqui de 60, 63, 70, um outro homem de 63, uma mulher de 60. Então, essa faixa etária está cada vez menor, o que preocupa as autoridades, e por isso que a gente tem uma alta da taxa de leitos e uma alta da mortalidade aqui na nossa cidade. E quando você fala dessa alta da taxa de leitos, infelizmente, nós tivemos aí o aumento de leitos disponíveis, mas olha, nesta segunda-feira, a cidade tinha 95,06% de ocupação. No SUS municipal, 120 leitos disponíveis, 120 ocupados. No SUS estadual, 40 leitos, lá na Unicamp, 40 ocupados. E na rede particular, que agora disponibiliza 225 leitos,
206 estavam ocupados até essa segunda-feira. E diante dessa situação, nesta segunda-feira, o prefeito Dário Saad usou as redes sociais para anunciar o resultado de uma reunião que foi realizada com representantes de hospitais da região metropolitana de Campinas e também das operadoras de planos de saúde. Olha, ele se solidarizou com essas mais de 2.000 famílias que tiveram aí um ente querido morto pela Covid-19 e não descarta a possibilidade de implantar o lockdown em Campinas. As cirurgias eletivas em Campinas estão suspensas e também foi discutido a possibilidade da ampliação das medidas restritivas na cidade e até lockdown, como uma importante ação para bloquear a transmissão do vírus. Ficamos também resolvidos de fazer uma força-tarefa, um grupo com representantes dos hospitais públicos e privados e também dessas operadoras de saúde, para discutir os números na pandemia nos próximos dias. É isso aí, gente. A pandemia está pressionando muito os setores hospitalares, não só públicos como privados, e é importante a gente não aglomerar. Olha só, e no que diz respeito às cirurgias eletivas, existe uma exceção. No caso das cirurgias oncológicas e cardiológicas. E uma comissão interna de cada hospital vai autorizar ou não as cirurgias consideradas essenciais. E na rede pública municipal, todas as cirurgias eletivas já estavam suspensas. E hoje de manhã, o prefeito Dário Saad teve uma reunião com os prefeitos das cidades da região metropolitana de Campinas para discutir medidas mais restritivas. Ele propôs, nessa reunião virtual aqui da região metropolitana, uma adoção conjunta de medidas que prevê, inclusive, o lockdown para combater a pandemia. E a maioria dos prefeitos aceitou discutir a possibilidade, mas optou por avaliar por mais 2 dias os efeitos da atual fase emergencial do Plano São Paulo. Lembrando que a fase emergencial começou ontem e vai até o dia 30 de março. Então, na sexta-feira, dia 19, vai haver uma nova reunião com os prefeitos da RMC para avaliar, então, um possível lockdown regional. Bom, Mina, é a primeira vez, então, que a gente fala de lockdown, que essa proposta está na mesa, então, algo mais concreto para a cidade de Campinas e também para toda a região metropolitana, pelo menos para as cidades que estão em volta de Campinas. Setores que foram bastante afetados nesta pandemia, os bares e os restaurantes. Como é que eles chegaram até esta informação de um possível lockdown? Inclusive agora a Abresc, que é a Associação de Bares e Restaurantes e Similares de Campinas, trata justamente desse pedido. Através do seu presidente, ela defendeu a decretação do lockdown e apresentou outras demandas para o setor. A Abresc hoje defende o lockdown na cidade de Campinas como, infelizmente, a única forma para que a gente possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Nós sabemos que nós estamos vivendo a pandemia, ela é grave hoje na cidade de Campinas. Nós temos hoje esperas de leitos. O governo do estado também não faz a sua parte, que seriam os investimentos na nossa cidade. Então, nós vemos já há vários dias dizendo que a culpa da propagação, da contaminação do Covid na nossa cidade não é culpa do nosso setor, como vem o governo, insistentemente o governo do estado querendo dizer. Nós sabemos que essa contaminação hoje é por lotação nos transportes públicos, por outros setores que acabam ficando abertos, e nós não temos uma outra alternativa a não ser defender o lockdown. Nós usamos o exemplo de Araraquara, que fez um lockdown geral. A cidade foi fechada como um todo e conseguiu abaixar os índices bem rápido. Então, aí conseguindo, daqui uns dias, poder se reclassificar para outra fase. Só o nosso setor, há mais de 1 ano, está parado, sem trabalhar, com um índice grande de desemprego. Então, nós defendemos ontem o lockdown.
E também o nosso setor pediu ao prefeito Dário Saad que faça a gestão junto ao governo do estado e ao governo federal para que busque recursos financeiros para que o nosso setor possa sobreviver. E também o alvará simplificado pós-pandemia ou pós a reabertura de fase, que a gente possa voltar a oxigenar o nosso setor. Olha, esse alvará simplificado seria a apresentação de documentos do Corpo de Bombeiros e outros que atestem a segurança do local. A Prefeitura informou que a reunião que foi realizada com a Abresc nesta segunda-feira, o prefeito se comprometeu a tentar, junto ao governo do estado, a liberação de uma linha de crédito e que a possibilidade também desse alvará simplificado ser analisado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, que é o único modo que a gente tem para diminuir esta pandemia, o principal. Na região metropolitana de Campinas, como é que está a programação e a gente está abrindo mais faixas, Mirna? Isso mesmo, muitas cidades estão aí se adequando, começando a vacinar o pessoal da faixa dos 75, 74 e aqui em Campinas. Ontem nós falamos do agendamento que estava temporariamente fechado. Esse agendamento foi reaberto com 1.400 vagas, ou seja, 1.400 doses da vacina para as pessoas com idade de 73 anos. Essa reabertura foi possível com as doses remanescentes destinadas a outros grupos prioritários que cancelaram ou reagendaram a aplicação da vacina. Agora, na sexta-feira, tinha sido aberto para 7.500 doses para esse público e agora nós temos 6.000 para essa nova faixa etária. E um levantamento feito ainda pela Secretaria de Saúde aponta que até o momento, até essa segunda-feira, na verdade, 137.522 pessoas já foram vacinadas, 98.518 receberam a primeira dose e 39.004 pessoas as 2 doses da vacina. E nós temos, inclusive, as telas aqui que a gente vai mostrar onde é a vacinação. Lembrando que você, quando entra no vacina.campinas.sp.gov.br, você não vai escolher, vai ser de acordo com o seu local de moradia, é que vai você ser destinado a um desses locais. Vamos lá, ó. O Centro de Vivência do Idoso, que fica no Taquaral, o Caíque Zeferino Vaz, na Vila União, e na sequência, a Casa da Criança Paralítica, no Parque Itália, o Clube Círculo Militar no Jardim Chapadão e o Centro de Imunização Noroeste. Olha, a gente acaba de dar essa notícia, mas já vamos dar uma outra no seguinte sentido. No tempo em que a gente fechava essa edição, agora, neste momento, Gabriel, a gente consegue abrir o site? A gente vai tentar abrir o site para você para ver como a coisa é muito rápida. A gente falou dessas 1.400 doses, mas, infelizmente, nós tivemos aí novamente o agendamento temporariamente encerrado para essa população de 73 anos. Por quê? Porque é assim, gente, as pessoas fazem o agendamento, o sistema já faz a conta de que essas vagas, essas 1.400 no caso, estão aí preenchidas e na sequência ele fecha o agendamento. Então você que tem 73 anos vai durante todo o dia, se não conseguiu agendar ainda, vai entrando no site vacina.campinas.sp.gov.br para verificar qual é o momento então que vai ser reaberto esse agendamento. E, por outro lado, nós temos aí a notícia do governo estadual que disse ontem, em coletiva, que no dia 22 nós temos aí a vacinação da população de 72 anos. Vamos acompanhar. Como todos sabem, no próximo dia 22 nós começamos a vacinar as pessoas de 72 a 74 anos, 72, 73 e 74 anos, a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de março. Olhe, para as pessoas que têm entre 70 e 71 anos, a vacinação está prevista para começar no dia 29 de março.
E já no dia 29 de março, na semana seguinte, começaremos, felizmente, a vacinar os idosos de 70 e 71 anos de idade. É importante salientar que você que tem essa faixa etária tem que esperar, no caso de Campinas e de todas as cidades, que a gente inclusive está monitorando o atendimento, cada cidade criou um modelo de agendamento, geralmente usando aí o site das prefeituras. No caso de Campinas, nós temos o site vacina.campinas.sp.gov.br, porque apesar desse anúncio do governo do estado, o agendamento para essas idades só é aberto quando a cidade recebe as doses. Então, a gente sempre vai acompanhando os anúncios da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Saúde, olha, aberto o agendamento para tal idade. E aí, então, a gente vê se essa perspectiva aí do dia 22 e do dia 29 do governo estadual, ela se confirma de acordo com o agendamento de cada município. Então, você que mora na região metropolitana de Campinas, fique atento no site da sua cidade, da sua prefeitura, para ver se o agendamento está aberto ou não e qual é a idade em que está priorizando o atendimento no momento em que você precisa procurar pela vacina. Neste momento, 137.522 pessoas acessaram o site vacina.campinas.sp.gov.br e já se vacinaram. Ó, o site está aqui na sua tela. 98.518 pessoas tomaram a primeira dose e 39.004 pessoas tomaram a segunda dose. Após 20 dias da segunda dose, a pessoa está imunizada. Importante lembrar também que o agendamento, quem fizer o pré-cadastro não é agendamento, pessoal. Se você clicar lá em pré-cadastro, é só para a prefeitura saber que existe alguém com a intenção de ser vacinado. Então, é importante fazer o agendamento, ok? E para nós encerrarmos aqui as notícias da metrópole de Campinas, tem interrupção no fornecimento de água para a próxima quarta e quinta-feira. Então, atenção você aí, porque alguns bairros, algumas regiões de Campinas vão ficar sem água, hein? Primeiramente, a gente vai falar ali da região do Amarais e também ali para o pessoal do Ciatec. Amanhã, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, CDHU Edivaldo Orsi, conhecido como CDHU San Martín, Ciatec, que é o polo de alta tecnologia, o Recanto da Fortuna e a Vila Esperança, ali do lado do Jardim Campineiro, vão ficar sem água por conta de uma obra de um serviço de interligação de redes. Portanto, faça a reserva de água hoje. E na quinta-feira será a vez dos moradores dos bairros Jardim, Irmão Sigriste e Núcleo Residencial da Paz, também das 8 da manhã às 5 da tarde, ficarem sem água. Vocês que moram nessa região, a Sanasa recomenda que façam aí a reserva da água para este período, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros pode aí abastecer uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, toda a atualização em relação à vacinação que acontece na nossa cidade, os casos de Covid, interrupção no fornecimento de água. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Sim, volto contando, até porque amanhã nós temos reuniões extraordinárias e muito trabalho aqui da Câmara Municipal também em relação ao enfrentamento da Covid-19. Combinado, até daqui a pouco. Até.